Apaches, história, cultura e resistência. Os Apaches estão entre os povos indígenas mais conhecidos da América do Norte. Seu nome aparece em livros, filmes e relatos históricos, quase sempre associado à guerra e à resistência. Mas por trás dessa imagem, existe uma história muito mais ampla, de migração, adaptação, espiritualidade e sobrevivência em um dos ambientes mais hostis do continente. Este documentário apresenta quem realmente foram e quem ainda são os Apaches. Os Apaches fazem parte de um grande grupo linguístico conhecido como povos Na-Dene, mais especificamente do ramo Athabasco. Seus ancestrais migraram do norte do continente americano, provavelmente da região do atual Canadá, e ao longo de séculos se deslocaram para o sudoeste da América do Norte. Com o tempo, esses grupos se estabeleceram em áreas que hoje correspondem ao Arizona, Novo México, Texas, sul do Colorado e norte do México. Apesar de compartilharem língua e cultura semelhantes, os Apaches nunca formaram uma única nação centralizada. O termo Apache é, na verdade, uma designação genérica para diversos povos aparentados. Entre os principais grupos estão os Chiricahua, Mescalero, Jicarilla, Lipan e os Apache ocidentais. Cada um desses grupos possuía territórios próprios, líderes específicos e variações culturais. Alguns viviam mais próximos de regiões montanhosas, outros em áreas desérticas e outros ainda em zonas de transição entre florestas e planícies. Essa diversidade interna mostra que os Apaches não eram um povo homogêneo, mas uma constelação de sociedades conectadas por origem e tradição. Os territórios Apache abrangiam uma das regiões mais desafiadoras da América do Norte: desertos, cânions, serras e planaltos. Para sobreviver, eles desenvolveram um profundo conhecimento do ambiente natural. Viviam de forma nômade ou seminômade, deslocando-se conforme as estações. Caçavam veados, coelhos e búfalos, coletavam frutos, raízes e plantas como o agave, e em algumas regiões mantinham contato comercial com outros povos indígenas. A mobilidade era essencial. Suas habitações eram simples, leves e fáceis de desmontar, permitindo mudanças rápidas conforme a necessidade. A organização social Apache era baseada em grupos familiares, conhecidos como bandas. A liderança não era imposta, mas conquistada por prestígio, experiência e capacidade de proteger o grupo. A cultura valorizava fortemente a autonomia, a coragem e o respeito à coletividade. A educação das crianças acontecia por observação direta. Aprender a caçar, rastrear, montar a cavalo e interpretar os sinais da natureza fazia parte da formação cotidiana. A identidade Apache era transmitida oralmente por meio de histórias, cantos e rituais. A espiritualidade Apache estava profundamente ligada ao mundo natural. Montanhas, rios, animais e fenômenos climáticos eram vistos como entidades carregadas de poder espiritual. Uma das cerimônias mais importantes era a cerimônia do nascer do sol, realizada quando uma jovem atingia a maturidade. O ritual simbolizava equilíbrio, renovação e conexão com as forças do universo. Para os Apaches, viver bem significava manter a harmonia entre o corpo, o espírito, a comunidade e a natureza. O primeiro contato significativo dos Apaches com europeus ocorreu no século XVI, com a chegada dos espanhóis. Esse encontro deu início a uma longa história de conflitos, marcada por disputas territoriais, escravização, doenças e tentativas de dominação. Mais tarde, após a independência do México e a expansão dos Estados Unidos, os Apaches enfrentariam novos invasores e novas pressões sobre suas terras. Durante o século XIX, os conflitos entre Apaches e o governo dos Estados Unidos se intensificaram. Esse período ficou conhecido como as Guerras Apache. Líderes como Mangas Coloradas, Cochise, Victório e Jerônimo se tornaram símbolos da resistência indígena. Utilizando táticas de guerrilha e conhecimento do terreno, pequenos grupos Apache conseguiram enfrentar forças militares muito superiores. A resistência terminou oficialmente em 1886, com a rendição de Jerônimo, marcando o fim do último grande conflito indígena do sudoeste americano. Após as guerras, os Apaches foram forçados a viver em reservas indígenas, onde perderam grande parte de suas terras tradicionais e de sua autonomia política.
Apesar disso, os Apaches continuam existindo como povos vivos. Mantêm suas línguas, cerimônias e identidades culturais, adaptando-se ao mundo moderno sem abandonar suas raízes. A história dos Apaches não é apenas sobre guerra. É, acima de tudo, uma história de resistência cultural, sobrevivência e continuidade. Os Apaches não pertencem apenas ao passado. Eles fazem parte do presente. E enquanto suas histórias continuarem sendo contadas, sua memória jamais será apagada.